noite. Como estão vocês? Aqui está tudo bem. Hoje nós vamos dar início a uma série de encontros, de exposições, onde vamos trazer explicações sobre o processo obsessivo. Porque a nossa casa lida diretamente com a desobsessão. E há 22 anos eu participo dos trabalhos do Persevere, e é uma honra hoje estar iniciando esse trabalho. Obrigada a vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, que acessaram o nosso canal e que nos dão essa oportunidade de levarmos adiante esse nosso trabalho. A intenção desse nosso trabalho é levar para todas as pessoas o esclarecimento sobre o que vem a ser obsessão e como se tratar. Para que nós tenhamos um ambiente bem agradável, tanto nós que estamos aqui como vocês que estão aí, nós vamos fazer uma prece bem curtinha para atrair para perto de nós fluidos bons, salutares, envolvidos em muita paz, atrair também as bênçãos do alto, para que cada palavra que seja pronunciada aqui, ela seja pronunciada com muita seriedade e segurança, a fim de podermos levar adiante a mensagem maior de trabalhar pelo bem da humanidade. Então, que Jesus Cristo possa nos amparar. Que Deus abençoe a todos nós, onde nós estivermos neste momento e sempre. E que os mentores de nossa casa, o Persevere, possam estar conosco, nos amparando, nos orientando durante esse trabalho. Então, vamos começar. Nosso trabalho, esse trabalho expositivo de esclarecimento, ele tem a finalidade de fazer com que a pessoa que recorre à nossa casa em busca de alívio para o seu sofrimento possa se sentir segura naquilo que faz, possa ter confiança naquilo que recebe. Então é importante que se saiba o que se está fazendo e por que está fazendo aquilo. Precisamos ter conhecimento desses processos obsessivos a que estamos expostos constantemente. Encarnados ou desencarnados, não importa. Nós estamos expostos a um processo obsessivo. Então, o esclarecimento vai nos auxiliar. Vocês terão, durante toda essa série de encontros, de exposições, quando vocês acessarem o nosso canal, vocês terão a oportunidade de entrar em contato com ensinamentos básicos, como o que é obsessão, quais são os tipos da obsessão, o que causa uma obsessão, como se dá o tratamento da obsessão e algo fundamental que a gente vai falar hoje, que é higienização do pensamento. Sem isso a gente não vai adiante. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelos nossos processos obsessivos. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Não existem vítimas. Deixa disso aí. Eu tenho um obsessor, alguém me desejou mal, fulana está com inveja de mim. Uma série de coisinhas que, na realidade, nós só absorvemos, só captamos, só temos aquilo em nossa vida porque em nós algo vibra. Existe uma vibração, uma condição vibratória que nos leva a atrair determinadas condições energéticas, que nos leva a absorver todo aquele mau pensamento que alguém nos lança, nos deseja. E mais ainda, já pensou, se a gente começar a falar aqui de trabalho feito, aí é que o bicho pega. Tá certo? Então é sério. Nós não somos vítimas. Nós vivemos procurando culpados, porque muitas vezes nós temos preguiça. Muitas vezes existe em nós um limitador, uma resistência, que nos impede de dar um passo adiante, que nos impede de ir em busca, não é? Daquilo que a gente quer, que é luz. A gente quer ser feliz, a gente quer ter saúde,
A gente quer viver com alguém muito agradável, uma companhia, não é? A gente quer muita coisa boa. E aí, quando isso não acontece, procuramos um culpado. Mas vamos olhar para dentro de nós, certo? Quando vocês observarem os outros itens que vão falar das causas, não é? Ou dos tipos, aí vocês vão entender melhor. Hoje eu vou me prender ao pensamento. Então, como é que a gente vai higienizar? Precisamos, acima de tudo, nos conhecer. Não é? Precisamos, acima de tudo, olhar para dentro de nós e verificar o que é que nós andamos fazendo, que tipo de emoção temos constantemente e que tipo de pensamento alimentamos. A partir daí, nós vamos compreender a nossa condição vibratória. Porque no universo, tudo é vibração. E quem age, quem sente, quem pensa, vibra. Nós vibramos. Então, é preciso que a gente compreenda isso. Mas vamos ver o que é pensamento primeiro? Não é? Vamos ver o que é pensamento. Basicamente, quando a gente vai ver apenas uma coisa muito prática, pensamento é o ato de refletir, de planejar, de produzir alguma coisa. Bom, pensei, quero fazer, então acabou, planejei. Mas não é só isso. Pensamento, olha aqui, é uma energia. É uma energia que se desloca em ondas vibratórias. E essa energia, ela sai, ela é movimentada pela nossa vontade e caminha, se desloca no fluido cósmico universal. Imagine só o que a gente pode fazer de bom e o que a gente anda fazendo de mal. Seríssimo, não é? Especialmente agora, nesse período, de pandemia. Primeira coisa muito grave nesse período tem sido o medo. O medo, aquela emoção primordial, é algo muito interno, fundamental em nossas vidas. Porém, ele tem paralisado muita gente. Ele tem contaminado o fluido cósmico universal. E tem encontrado companheiros, não é? Porque nós emitimos o nosso medo e ele sai encontrando outros e se multiplica. E deixa o campo vibratório geral do planeta péssimo. Aquelas pessoas que entendem o seu medo, que sabem que aquele medo de morrer é o próprio instinto de conservação, se seguram muito bem. Se vem o medo, eles realmente, eu quero continuar vivo. E luta com esse medo e vai, se levanta e vai fazer as coisas. Porém, quem não tem esse esclarecimento, o que é que vai acontecer? Vai afundar, não é? E ainda por cima vai estar isolado, muitos estão isolados, ainda por cima vão estar distantes, a gente já não pode mais pegar na mão, a gente já não pode mais botar a mão no ombro, não é? A gente não pode chegar perto, e isso dá força, isso revigora o ser humano. Então vejam como isso é perigoso. Porque nós não conhecemos a função primordial do medo. E deixamos que ele nos paralise. Deixamos que ele nos coloque em ansiedade profunda. A gente em ansiedade, a gente não consegue perceber em torno. Quem tem muita ansiedade, quem vive sua crise de ansiedade, ele não consegue ver uma coisa boa que vem ao seu encontro. E ele, o medo, vai nos levar a uma depressão, uma tristeza. Por quê? Primeiro, porque a gente não quer esse negócio de doença. A gente quer ser saudável. A gente não quer morrer. E segundo, porque em volta de nós, e às vezes tão amado por nós, há um que já desencarnou. E isso nos enfraquece. Como é que a gente vai agora encarar essa situação? É um campo de
tristeza. Deu para notar como é complicado isso só falando do pensamento, como energia que vai circular. E o quanto todos nós estamos expostos. Não é? Mas vamos continuar. Então, é a nossa vontade que vai fazer com que essa onda vibratória chamada pensamento se desloque. Por trás dela existe também uma outra coisa chamada força positiva ou força negativa. A coisa é uma só, a energia é uma só, porém, polaridades opostas. Mas é a mesma coisa, é o mesmo pensamento, é a mesma energia, tudo funcionando, normal. Porém, como é que é essa sua vontade? Ela é positiva? Quando você sente a carga do medo chegar perto, como é que você reage? Você reage dizendo assim: medo, eu conheço você. Eu sei que você quer que eu continue vivo. Eu sei que você vem de Deus. Eu sei que você faz parte do princípio inteligente que eu sou. E a gente está aqui para viver. Ou você diz assim: ai, medo, pelo amor de Deus, de novo, agora eu não aguento mais, é muito esforço. E aí, aquele fardo, ou aquele trabalho, ou aquela coisa que a gente tinha que realizar na terra, a gente não carrega. A gente deixa cair, a gente cai junto e a gente perde oportunidades, certo? Então, de que lado está a energia? Qual é a polaridade, positiva ou negativa? Só falando de nós. Imaginem se nós formos falar em relação ao outro. Quando entra o outro, porque até agora não entrou. Quando entra o outro em nossa situação, o que é que vai acontecer? Que tipo de pensamento nós lançamos? Nós lançamos um pensamento positivo para fulano que entrou em depressão, que está muito triste, e a gente ora para que ele progrida. Ou a gente lança um pensamento negativo dizendo bem pouco. Faz parte do karma dele, essa pessoa não presta mesmo? Olha só. Polaridade. Então, uma coisa é esse pensamento dentro de nós e conosco mesmo. E outra coisa é ele voltado para o outro. Temos que ter cuidado, certo? E tudo isso tem consequência. Né? Não tem como sair aqui falando de todas as consequências de um pensamento, de uma polaridade negativa, de uma polaridade positiva. Leva muito tempo. E aí, esse pensamento, essa energia, não é, tem características. Né? Tem a característica de criar, tem a característica de exteriorizar, tem a característica de projetar. Certo? Então, nós criamos com o nosso pensamento imagens. E quando nós criamos imagens, nós temos uma função aí desse pensamento que é de plasma. É uma palavra técnica, certo? Palavra técnica que envolve filosofia, ciência e espiritualidade. Tem que ter, certo? Não podemos mais ficar presos só a uma coisa. Nós somos espíritas, estudamos a doutrina espírita e nos apoiamos, porque ela se apoia nos 3 pilares fundamentais do ser humano. A filosofia, que leva ele a pensar, a se conhecer, a questionar. A ciência, que leva ele a pesquisar. Ei, por que isso aconteceu? Por que você está afirmando isso? Me prova aí. Isso é ciência. Certo? E espiritualidade. Espiritualidade é mais difícil de explicar. Por quê? Uma coisa é você ter determinado comportamento, é você ter uma forma de lidar com as pessoas. E outra coisa é, além de ter isso, que isso é espiritualidade, é você assimilar, você ter percepções extrasensoriais. Você ter, que se chama também senso-percepção.
Aí muda tudo. Então, se você não tem essa base, um fundamento, e esse tripé, fica difícil. Mas vamos voltar para o pensamento, para a gente não ir muito longe. Nós estávamos na plasmagem, que é essa capacidade que nós temos de criar. Criar imagens, planejar, é muito bom isso. Nós somos seres humanos e podemos fazer isso. Nós temos também uma coisa fundamental para quem lida com espiritualidade, para quem quer explicações. Nós temos com o nosso pensamento a capacidade, a possibilidade de criar em torno de nós, em qualquer ambiente onde nós estejamos, uma condição de atmosfera fluídica. E essa condição de atmosfera fluídica, ela vem esclarecer uma série de coisas que acontecem que as pessoas, mas o que foi isso? Pronto, tanta gente toma um passe e fica bom da dor de cabeça? Sim, e o que foi isso? A atmosfera fluídica que nós geramos com o nosso pensamento. Também fundamental para a gente viver bem. As imagens, não foi? A criação e tal, a projeção. E a projeção é que é, viu? Projeção, veja, uma coisa é nós plasmarmos. Então, em volta de nós, existe um campo áurico que é repleto da soma geral dos nossos pensamentos e emoções. Certo? Isso se chama campo áurico. Nós também, quando vamos exteriorizar, nós temos o campo e geramos para os outros. Está em volta de nós e nos ambientes onde nós estivermos. E essa outra coisa aqui, que é a projeção, é quando nós, cientes de que temos esse campo áurico, cientes de que o nosso pensamento tem força, é vida, depende da nossa energia, nós projetamos sobre alguém. E quando projetamos sobre alguém, dependendo da polaridade, olha lá como a polaridade é importante, aquela pessoa poderá adoecer, ou aquela pessoa poderá ser curada. Não é lindo? Pensamento. Projeção do pensamento, certo? São coisas assim maravilhosas que a gente aprende, não é? E que a gente vai treinando, a gente vai vivenciando e vai vendo acontecer, não é? Então existe uma percepção de que isso acontece. Agora vamos para os fenômenos, porque se a gente entender os fenômenos, a gente também vai começar a ajudar a tratar a nossa obsessão. Certo? Então vamos ver aqui como é que nós vamos trabalhar essa parte dos fenômenos que o pensamento pode, né, promover em nós, através de nós. Primeiro de todos é a telepatia, certo? Que é uma forma de comunicação mente a mente. Então, se nós sabemos que isso acontece, se nós estamos em tratamento da obsessão, do nosso processo obsessivo, nós vamos ter mais facilidade de captar determinados pensamentos e avaliar. Ei, isso aí não é meu, não. Imagine, se você é uma pessoa que não bebe, não fuma, não tem nenhum vício, e de repente você começa com aquele pensamento assim dentro de você. Que vontade de fumar um cigarrinho. Opa! Se você se conhece, se você sabe perfeitamente que não fuma e nem quer fumar, não tem interesse, sabe do mal que aquilo provoca, você recebeu telepaticamente, que não tinha ninguém falando em volta, mas você recebeu telepaticamente uma sugestão. E essa sugestão trouxe uma comunicação. Eu quero fumar. Ai, que vontade de fumar um cigarrinho. Então, isso é telepatia. Quando nós percebemos bem isso, nós então temos um maior
uma maior condição de identificar, nós estamos sofrendo um processo obsessivo. Tem alguma mente forçando a minha mente a fazer coisas que eu não quero fazer. Deu para entender como isso aqui é importante? É o mais comum que acontece. Porque dificilmente um espírito que quer fazer um mal, que quer fazer uma cobrança, que está com raiva, ele vai aparecer para você, isso é raro, mas acontece, mas é muito raro. Então, dificilmente ele vai chegar para você e vai dizer, eu estou me vingando de você e vou fazer tal coisa. Nada. Ele sugere outra pessoa para que aquela pessoa faça. Começou por aí. Telepaticamente. Entendeu? Então, isso é um conhecimento fundamental. Outra coisa, já que a gente está tão exposto à sugestão, por que não? O pensamento tem a condição, uma característica maravilhosa de proteção. Isso. Então, quando nós nos sentirmos abalados, quando nós sentirmos que estamos sofrendo influências sutis, quando nós percebermos que existe aquele pensamento ou aquela música direto na nossa cabeça, porque aquilo enche nós, uma coisa repetida. Quando nós percebermos isso, o que nós iremos fazer? Transformar, cientes de que pensamento é vibração, vamos transformar aquela vibração que quer nos dominar através de uma prece. Pode ser o Pai Nosso, pode ser a Ave Maria, pode ser uma simples frase, meu Deus, me proteja, que o negócio aqui está difícil. Você fez prece, você mudou a sua condição vibratória, você recorreu a forças superiores, você modificou o seu pensamento e ele tenderá a repelir o pensamento mau, a maldade que se aproximava. Não é importante saber disso? Fundamental. Fundamental. Primeiro, porque a gente tem o seguinte, vejam só. Nesse tratamento que o Persevere oferece, porque é um trabalho do Perseverança, né? Então, a gente tem aquele momento em que alguém explica, a gente tem um momento em que alguém dá passe, a gente tem um momento em que alguém aplica uma fluidoterapia, a gente tem os espíritos que fluidificam a nossa água, tudo isso faz parte do tratamento. A gente tem um momento em que aquele espírito desencarnado ou não, que estava nos perturbando ou querendo nos prejudicar, ele é atendido, ele é escutado. Meu irmão, por que você está fazendo isso? Nós podemos lhe ajudar? Veja que coisa boa. Isso aí, você só fez entrar na casa. Você só fez contar seu problema. Isso aí são outras pessoas que fazem. O seu trabalho é vir e tomar passe. Pense. Porém, pensamento é seu. É a sua parte. Tá certo? Isso aqui é fundamental. Então, continuando. Pensamento através de prece. Equilibra e elimina cargas negativas. Uma coisa que a gente já comentou, que através do pensamento adentram ao nosso campo mental sugestões sutis. São influenciações. E é através também do pensamento que uma mente, não é, vai poder dominar a outra, porque adentrou no campo mental. Certo? Então a gente precisa compreender tudo isso. E existe um caso que aí é para obsessão complexa. Existe uma outra situação, um outro fenômeno chamado cristalização, certo? Então, no fenômeno da cristalização, quando ele acontece em alguma pessoa, a gente tem uma situação de obsessão complexa. É diferente de uma obsessão simples. É diferente daquela obsessão bem simples, que quando um amigo nosso desencarna e começa a querer ficar junto da gente, para a gente fazer alguma coisa para ele, porque alguém esqueceu não sei o que, e ele vai ficando do nosso lado.
o chamado encosto. Embora ele não exame, mas ele está fazendo mal, porque ali não é o lugar dele. E muitas vezes ele, sem querer, está roubando nossa própria energia. São muitas coisas que acontecem. Então, quando nós dizemos isso para alguém numa casa espírita, aquela pessoa já sabe. Obsessão simples. Vamos conversar com seu amigo. Vamos encaminhá-lo para um local de refazimento. Vamos ver o que ele precisa para resolver o problema dele. É simples. Agora imagine você, quando você, numa outra vida, ou nessa, pronto, quando você tinha assim uns 11 anos de idade, nessa encarnação, não é? Quando você tinha assim uns 11 anos, aconteceu com você algo muito sério, muito grave, que mexeu com a sua intimidade, que você achou que aquilo era tão perigoso, tão feio, tão pecaminoso, que você nunca conseguiu dizer para ninguém. Mas passou o resto da vida vendo o olhão de Deus, que você aprendeu que Deus vê tudo. Passou a vida toda vendo aquele olhão de Deus, lhe acusando, você está em pecado. Olha só, você tem paz? Não. Você vai começar a desenvolver alguns recursos internos, não é? Para se libertar daquela ideia do pecado. Você pode desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo, você pode desenvolver uma doença autoimune, ou você pode desenvolver tanta coisa que ninguém dá jeito, que ninguém cura, e você lá, sabendo que vem do pecado, mas você nem olha. Isso é uma cristalização. Não é complexo? É. E isso precisa ser tratado? Precisa. Você precisa ir a uma casa espírita? Precisa. Você precisa de desobsessão? Precisa de passe, de água fluidificada, de fluidoterapia. Você precisa de algo muito especial para tratar você. Isso é complexo. E a casa espírita oferece. E só descobre que existe essa cristalização, uma fixação em você que aconteceu lá aos seus 11 anos, por conta da espiritualidade. Não há ninguém que olhe para você, isso aí foi aquele negócio lá dos seus 11 anos. Não. Então você vai precisar de uma conversa, de um aconselhamento, de uma tomada de consciência, de confiança, para falar daquilo, para aquela pessoa que está ali ouvindo e que está conectada em sintonia com o mais alto. Sem essa conexão, como é que vai acessar lá o seu inconsciente? Deu para notar? Pensamento é fogo, pensamento é vida, pensamento é saúde. Depende da polarização. E aí, para a gente ir para a parte final, né, vamos ver como é que a gente vai treinar, não é? Porque isso é um treinamento. Treinar a higienização do pensamento, que é o assunto de hoje. Rodamos, não foi? Vai chegar nele? Então, primeira coisa é você buscar uma renovação mental pelo autoconhecimento. Você tem que ser muito verdadeiro. Você tem que ser, não, nós, que eu também estou nesse meio. Nós temos que ser muito verdadeiros conosco mesmo. Nós temos que saber olhar e acolher a nossa sombra. Do mesmo modo que se você sente uma sugestão para fumar e você tem noção, não fumo, não gosto disso. Do mesmo modo que ocorre nesse nível, pode ocorrer com a sombra. Então, vem uma intenção, vem uma sugestão para que nós tenhamos um determinado comportamento em relação a alguém. Às vezes a gente nem tem raiva da pessoa, basta ela fazer uma besteirinha, a gente vê, vem uma onda imensa. E isso a gente vai frear e vai dizer, eu? Por que é que eu vou fazer mal a ela? Por que é que eu vou me contaminar com isso? Não é? Porque quando nós nos deixamos contaminar com isso, nós permitimos a determinados obsessores, determinados espíritos que se preocupam com o mal na humanidade,
Nós colaboramos com eles, doamos a nossa energia de raiva que nem existia em relação à pessoa. É preciso ficar atento, certo? Então, quando você percebe, opa, o que eu tenho a ver com a vida dele? Não é? Não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão dele. Deus sabe o que faz, ele está no momento dele. Qualquer coisa que corte a sugestão de você fazer mal ou pensar mal de alguém. Isso é higienizar o pensamento a partir do autoconhecimento. Eu já não faço mais isso. Eu já não faço mais, então não adianta contar comigo, não vai. Ok? Aí, para você chegar nessa renovação, você precisa de muita oração, não é? Porque quando você diz assim, não, eu não vou me meter na vida dele, eu não vou pensar isso dele, eu não sei se é. Quando você atinge esse nível, você está em oração. Porque na oração você compreende. Na oração você compreende a pessoa. Na oração você desenvolve bondade. Quando compreende, vai ter bondade, viu? Vai. Inclusive, assim, uma coisa chamada compaixão. E na oração, quando você tiver oportunidade, quando você puder, você vai fazer alguma coisa pela pessoa. Não é interessante? É uma lógica. A doutrina espírita, ela tem isso, sabe? Ela nos dá esse lado científico para que nós tenhamos lógica. Do mesmo modo, se apoia na filosofia para que a gente se olhe. É muito bom isso. E vigilância. Se você quer manter um pensamento higienizado, é necessário que você mantenha vigilância. Cansa, viu? Cansa. Cansa. Por quê? Porque para ter vigilância, você precisa estudar. Você precisa saber, no mínimo, o que é plasmar pensamento. Tá certo? No mínimo, você tem que estudar. Fora estudar as leis morais, né? A lei de Deus, como é que Jesus aplica, como é isso, como é aquilo. Muita coisa. Você precisa observar, certo? Como é que você está e como é que o outro está. E você precisa fazer reflexão constante. Constante com você mesmo. Quando você for dormir, dá uma varrida no dia todo. Ai, tem umas coisinhas lá que a gente não resolveu, né? No âmbito moral, no âmbito emocional, no âmbito mental, não é? E no âmbito prático, do dia a dia. E aí, como é que a gente atende isso? Evitando, olha aí, medo. Medo, gente, é algo muito sério. A gente precisa um dia falar mais dele, para a gente compreender, assim, como o estrago, né? Que estrago ele pode fazer na nossa vida. Intolerância. Olha, intolerância, ela tem tudo a ver com orgulho. E a gente sabe que orgulho e egoísmo são os grandes males da humanidade. Indecisão. Muitas vezes, eu me lembrei agora daquela passagem, no capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A indecisão, ela faz parte daqueles que são chamados e não conseguem ser escolhidos, porque exige muito da pessoa, certo? Então, a indecisão, ela paralisa, ela prende você. Outra coisa grave, maledicência. Evitar falar mal das pessoas. Primeiro, porque nós vamos contaminar a aura daquela pessoa com as nossas vibrações. E segundo, porque nós poderemos estar sendo escravos de obsessores que têm raiva daquela pessoa. Então, vale a pena evitar falar mal de alguém. Culpa, minha gente, é algo também que tem que ser falado só para ela. A gente tem que falar de medo e culpa um tempão, só para ela. E ingratidão. Não a ingratidão que alguém fez. Eu fui tão boa para ele a vida toda e hoje em dia ele me trata mal, tem vergonha de mim. Então, não. A ingratidão é nossa. A ingratidão somos nós que nos lamentamos. Somos nós que não sabemos agradecer o dia a dia. Por Deus, o sol se levanta todo dia para dar para a gente energia. Vá viver na Europa. Chegue agora lá na Suíça.
Vai experimentar a Alemanha? Cinza, não tem sol. As pessoas precisam tomar vitamina D. As pessoas precisam procurar meios de se fortalecer moralmente, espiritualmente, emocionalmente, para não querer morrer. Porque existe um processo de depressão cinza. E a gente tem sol, a gente tem folha, a gente tem vento, a gente tem praia, a gente tem tudo. Então, e tem gente que nem agradece. Certo? Isso é ingratidão. E alimentar, estou terminando. Alimentar, é fundamental alimentar a fé, uma fé raciocinada. Né? Uma fé raciocinada que conhece as leis superiores, as leis imutáveis do Criador, porque nós somos criaturas. Confiança, eu confio, esse negócio vai dar certo. Vontade, eu vou até o fim, porque quando você inventa uma coisa, já notou? Você inventa uma coisa e se ela for muito ampla, é muita coisa contra. Aí você tem vontade firme. Não, está doendo, mas eu vou. Não é? Firmeza no pensar e no agir. Eu penso isso, mas eu não consigo fazer isso. Peraí, como é? Quer dizer, você acha que é assim, mas você faz de outro jeito. Firmeza no pensar e no agir. E na maneira de lidar com a vida. Como Jesus disse, sim, sim, não, não. Ele falou, quem comigo não ajunta, espalha. Certo? E a gente entende isso por quê? Porque ele vem trazer a lei. Certo? Então, são pontos fundamentais que a gente tem que ter muito cuidado, que a gente tem que prestar atenção. Eu sei que é uma luta muito grande, mas a gente tem que ir adiante. Por que não? Afinal de contas, nós fomos chamados. E estamos esperando ser escolhidos. Não para viver nas nuvens tocando harpa, mas para trabalhar mais. Fazer parte de um exército. Um exército da luz, do bem, que quer a melhora, o bem-estar da humanidade e do planeta Terra. É muita coisa. Então, é muita gente sendo chamada, mas é muita gente fugindo da raia, porque dói. Mas é assim mesmo, não desista não, vamos em frente, tá bom? Então assista, continue assistindo esses textos, não é? Essas exposições que virão através desse canal, do nosso canal, Persevere no YouTube, e aproveite. Aproveite para repensar a vida, aproveite para retomar seus rumos, aproveite para se libertar e aproveite também, por que não, para aclarar a ideia de outras pessoas. E nós vamos agradecer aqui, primeiro, a atenção de todos vocês, não é? Porque é muito bom saber que vocês estão assistindo esse canal. E a Deus, nosso Pai, que nos dá tanta oportunidade na vida. A Jesus, nosso Mestre, que nos dá tanta orientação e nos dá o básico para que possamos compreender a lei maior. E aos bons espíritos, que trabalham pela humanidade, que estão em todos os lugares. E basta que alguém peça, eleve o pensamento, que eles estarão lá verificando o que é que podem fazer pela pessoa. Então nós só temos que agradecer. Que Jesus nos abençoe e que os mentores de nossa casa continuem nos amparando, hoje, sempre, e esse trabalho magnífico. Muita paz para todos. Até a próxima.